Continuando aqui dentro da pressão arterial, a gente tem um sistema de controle muito grande na pressão arterial, né? Que é o chamado sistema barorreceptor, tá? A pressão arterial ela vai ser regulada tanto pelo sistema nervoso como pelo sistema endócrino. Em um único dia normal, né? A pressão arterial ela vai sofrer alterações. Então, quando a pessoa está dormindo, essa pressão ela fica mais baixa. Quando a pessoa está em exercício físico, essa pressão ela vai aumentar. Isso é normal, né? Então, a gente tem que ter um sistema dentro do nosso organismo que consiga fazer o controle dessas variações, dessas oscilações na pressão. Então, a pressão arterial tem oscilações naturais que se enquadram nos parâmetros de normalidade e variam de acordo com a demanda do corpo e variam graças a dois mecanismos. A gente tem a curto prazo o mecanismo neurogênico, que é justamente esse sistema barorreceptor, certo? E a longo prazo por quê? Porque demora mais a dar essa resposta de equilíbrio na pressão arterial. Nós temos o mecanismo endócrino, que é justamente o que a gente já viu do sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? Que eu não vou entrar nisso aqui porque a gente já viu. Então, esse sistema barorreceptor é um sistema de tamponamento pressórico. Quando vocês viram lá tampão em química, é o quê? É algo que não permite variações bruscas de pH. O sistema barorreceptor é um sistema de tamponamento pressórico. Ele não permite variações bruscas da pressão arterial, tá? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Esse sistema barorreceptor, ele vai funcionar em condições normais, né? Se a pessoa tem por alguma patologia um aumento da pressão arterial, o sistema barorreceptor deve estar com algum problema ou outra coisa deve estar com algum problema para fazer o controle, porque se ele estivesse funcionando, ele não teria essa hipertensão, certo? Então aqui é o gráfico, né, que compara justamente isso, a pressão arterial de um indivíduo que não está com o funcionamento do sistema barorreceptor em pleno, né, funcionamento, e aqui quando a gente tem o funcionamento dele, ok, pleno. Então a gente vê que praticamente não tem variação, né, quando ele está em funcionamento, tem as oscilações, mas são controladas, enquanto quando a gente não tem o funcionamento dele, esse sistema barorreceptor, nós temos picos oscilando, né, uma variação muito grande dessa pressão arterial, tá? Então ele serve para controlar, para manter a pressão dentro da média, dentro do... Olha, eu tinha passado, olha, e eu falando aqui do gráfico e era o outro slide. Então, dentro do equilíbrio. Então, se o indivíduo começa a fazer um exercício físico, que obviamente o músculo começa a demandar mais oxigênio, mais nutrientes, eu tenho que aumentar o sangue no local, eu aumento a pressão arterial. Então, essa pressão arterial vai aumentando, o sistema barorreceptor percebe esse aumento da pressão e ele começa a fazer o quê? Os mecanismos de controle. Ó, a pressão arterial está elevada para levar mais sangue para os tecidos musculares que estão precisando, então a gente tem que tentar reduzir para manter ali, porque a pessoa continua fazendo exercício, então a pressão ela vai continuar aumentando, então ele tem que ir sempre tentando fazer o controle, né, para manter ali na média, no equilíbrio. Então, o sistema barorreceptor é formado por receptores sensoriais que estão presentes na bifurcação das carótidas, que está na ramificação da aorta, né, lá no arco da aorta, na aorta horizontal, e também no próprio arco da aorta, certo? Lá embaixo, que eu vou já mostrar para vocês ali o posicionamento, no próprio arco, tá? Então, os barorreceptores são mecanorreceptores sensíveis a estímulos, o quê? São mecanorreceptores, são sensíveis a estímulos mecânicos, que causam a despolarização desses barorreceptores, que vão transmitir esse impulso nervoso gerado na despolarização ao nervo sensorial referente. Então, a gente tem aqui, ó, os barorreceptores que a gente possui, um diretamente no arco da aorta, que é o chamado barorreceptor aórtico, certo? Então, a gente tem vários desses receptores. E nós temos aqui nas carótidas comuns, né, na bifurcação das carótidas comuns, também outros barorreceptores, que são os barorreceptores carotídeos, tá? Então, beleza, a partir do momento que tem um aumento da pressão arterial, esses barorreceptores percebem esse aumento da pressão.
Quando eles percebem um aumento da pressão, eles sofrem um processo de despolarização, que é o mesmo mecanismo, né, de impulso nervoso. Eles sofrem um processo de despolarização e vão propagar esse impulso nervoso deles aos nervos sensoriais. O que são os nervos sensoriais? São aqueles que são os aferentes, né, que se direcionam ao sistema nervoso central. Então, especificamente, os baroreceptores aórticos que ficam lá no arco, né, ali embaixo, ao receberem um estímulo mecânico, sofrem despolarização e propagam o impulso nervoso ao nervo sensorial aferente, chamado de nervo vago sensorial. Nós temos dois vagos, né? Temos o sensorial, que vai levar para o sistema nervoso, e temos o eferente, que vai sair do sistema nervoso, tá? Eferente não é que leva e aferente que traz? Nesse caso, nessa situação, ele é chamado de aferente, certo? Então, esse nervo sensorial aferente, que é o chamado nervo vago sensorial, né? Que ele é ascendente, ele está saindo do coração e indo em direção ao sistema nervoso, é um nervo parasimpático que leva a informação desses baroreceptores aórticos para o sistema nervoso central. Mas é isso mesmo. Tipo assim, tudo que leva ao sistema nervoso central, ou você pode chamar de aferente, sensorial ou sensitivo. Aí o que volta é eferente, efetor ou motor. Enquanto os baroreceptores carotídeos, ao serem estimulados, eles vão também sofrer a despolarização e propagar esse impulso nervoso agora ao nervo sensorial de Hering. Desse vai propagar o impulso nervoso para o nervo sensorial glossofaríngeo e esse é que vai levar até o sistema nervoso central, tá? Então, todos esses nervos são aferentes sensoriais, tá? Sensorial é uma coisa, o efetor é outra. Então, beleza. Aqui do arco da aorta, nós temos os baroreceptores aórticos que vão, né, a partir do momento em que nós temos um aumento da pressão arterial, sentir esse aumento e aí eles sofrem despolarização e encaminham esse impulso nervoso para o nervo vago sensorial que vai levar esse impulso nervoso até o sistema nervoso central, tá? Os baroreceptores carotídeos aqui nas ramificações das carótidas, eles vão também perceber a mudança dessa pressão arterial, o aumento da pressão arterial, vão sofrer despolarização, propagar o impulso nervoso ao nervo de Hering, o nervo sensorial de Hering, que propaga para o nervo sensorial glossofaríngeo, que vai encaminhar lá para o sistema nervoso central, ok? Conseguiram visualizar? Mas aí o que é que eu estou dizendo desde o início, né? Que o que ativa esses baroreceptores é um estímulo mecânico, né? E que estímulo? Vixe, quebrou ou estava quebrado? Estava quebrado. É um estímulo mecânico que vai ativar esses baroreceptores. E que estímulo mecânico é esse, né? É o estiramento da parede arterial. Então, quando nós temos um aumento do volume sanguíneo, vai aumentar o débito cardíaco, né? Que aumenta a pressão arterial. Mas o que ativa, que fique claro para vocês que o que ativa os baroreceptores é o estiramento da parede arterial causada pela pressão arterial sistólica. Então, aumentei o volume de sangue, o indivíduo está fazendo exercício, o exemplo que eu dei no início, né? Vai aumentar a pressão como? Se eu estou fazendo exercício, eu tenho que aumentar o volume de sangue dentro do coração para enviar mais sangue, né? Para a demanda do organismo. Então, eu vou, impulsiono mais sangue dentro do coração, eu aumento o volume ventricular, certo? Aí vai causar aquela distensão, a distensão vai causar uma compressão mais forte, a força de Frank-Starling, vai bombear mais sangue, né? Até mesmo o sangue residual, ele diminui quando o corpo está demandando mais sangue. Então, aumenta aí. Então, aumenta esse volume sanguíneo. Se eu aumentei o volume sanguíneo, eu aumento o débito cardíaco. Se eu aumento o débito cardíaco, eu aumento a pressão arterial, tá? Então, esses baroreceptores, eles vão transmitir o impulso nervoso, né? Depois de ativados, porque eles perceberam que os vasos, eles se esticaram,
por conta do maior volume sanguíneo. Estiramento não está dizendo que os vasos vasodilataram, certo? É só a percepção de que há um volume maior passando por dentro desses vasos. Então, os baroreceptores transmitem o impulso nervoso para o centro de regulação que existe lá no tronco encefálico, sistema nervoso central, a área que eles vão atuar. Meu irmão! Esse sistema onde vão atuar no sistema nervoso central é justamente lá no tronco encefálico, especificamente numa região chamada de núcleo do trato solitário, certo? Dentro dessa região do núcleo do trato solitário, a gente vai ter aí o chamado centro vasomotor, ou CVM, tá? Quando esse impulso nervoso, lembrem anteriormente, né? Ou pelo nervo sensorial vago, ou pelo nervo de Hering, então o nervo glossofaríngeo, chega lá nesse centro vasomotor, vários nervos autônomos serão ativados através da ação sobre duas áreas que existem dentro desse centro vasomotor. Lá dentro, a gente vai ter uma área cardioinibitória vagal, parasimpática, e vamos ter a área cardioexcitatória simpática, que vai atuar tanto como cardioaceleradora como vasoconstritora. Então, nós temos duas áreas que vão ser ativadas por esse sistema baroreceptor. Uma cardioinibitória e a outra cardioexcitatória. Então, olha aqui na figura, ó. Aumentou a pressão arterial, baroreceptores aórticos e carotídeos perceberam. O que é que eles fazem? Mandam um impulso nervoso, né, ali da aorta, para os seus nervos referentes. Baroreceptor aórtico manda um impulso nervoso de que a pressão arterial aumentou para o nervo sensorial vagal, tá? Chegou aqui no tronco encefálico essa mensagem de que a pressão arterial aumentou. Os baroreceptores carotídeos vão mandar essa mensagem para o nervo de Hering sensorial, que vai mandar para o nervo sensorial glossofaríngeo, que chega aqui no tronco encefálico. Beleza. Temos dentro do tronco encefálico, no núcleo, né, do trato solitário, uma região chamada de centro vasomotor. Esse centro vasomotor tem essas regiões aqui, ó. Tá? O centro do centro vasomotor é a região que a gente chama de cardioinibitória vagal. Vagal, eu já consigo mais ou menos deduzir que aqui vai receber o sinal de quem? O sensorial vagal, né? Enquanto a gente tem esses outros pontos aqui do centro vasomotor, que são as áreas cardioexcitatórias. Se elas são as áreas cardioexcitatórias, não tem um nome que a gente consiga associar, mas são essas áreas cardioexcitatórias que vão receber a mensagem dos baroreceptores carotídeos, ou seja, que veio lá do glossofaríngeo, certo? Então, beleza, ele recebeu o sinal de que a pressão arterial está aumentada nessas duas áreas. Uma cardioinibitória, que vem do nervo vago, e a outra na área cardioexcitatória, que veio do nervo glossofaríngeo. Ok. Depois que ele iniciar o processo de ativação do sistema total, ele vai enviar essas mensagens aqui, ó, por todos esses caminhos, tá? Então, nós vamos ver que nós temos a ação direta no coração, tanto da área cardioinibitória como da área cardioexcitatória, que vão atuar direto no coração. E dentro da área cardioexcitatória, a gente ainda vai ter o processo de sinalização para os vasos sanguíneos, que é a porção vasoconstritora. Então, a gente pode dizer que dentro do centro vasomotor, a gente tem três áreas. Uma cardiodesaceleradora, vamos colocar assim, uma cardioestimuladora e uma vasoconstritora, tá? Essa cardioaceleradora e essa vasoconstritora compõem a mesma parte que a área cardioexcitatória simpática. Conseguiram visualizar essa subdivisão? Então, vamos lá. Então, basicamente, quando há um aumento da pressão arterial sistólica, né, dentro da faixa fisiológica, né, um exercício, um susto, alguma coisa nesse sentido, os baroreceptores aumentam a transmissão dos sinais aferentes através dos nervos vago e glossofaríngeo para o núcleo do trato solitário, que envia sinais excitatórios ao centro cardioinibitório vagal,
e inibitórios ao centro vasomotor simpático. Peraí, eu não entendi. O que foi que a gente acabou de ver? Tem duas áreas, que pelo próprio nome a gente já deduz o que faz. Uma é chamada de cardioinibitória ou cardiodesaceleradora, e as outras duas fazem parte da área cardioexcitatória. Se eu estou com um aumento da pressão arterial, eu quero excitar o meu sistema cardiovascular? Não, eu quero justamente inibir. Então, por isso que esse núcleo do trato solitário, o centro vasomotor, vai enviar sinais excitatórios ao centro cardioinibitório, que é para reduzir essa pressão arterial, e vai inibir, entre aspas, o centro vasomotor simpático. Vou já explicar porque que está entre aspas, tá? Então, finalmente, os centros vagal e simpático irão enviar sinais eferentes ao coração e aos vasos, fazendo diminuir a frequência cardíaca. Isso aqui, a redução da frequência cardíaca acontece através do nervo eferente vagal, ou seja, é o que sai agora, tá? E também vai fazer diminuir a resistência vascular. Como é que eu faço reduzir a resistência vascular? Vasodilatando. Se eu quero vasodilatar, eu tenho que inibir, né, o centro vasomotor simpático, porque a gente acabou de discutir o que é que o centro vasomotor simpático faz. Ele vai cardioexcitar o coração e também vasocomprimir os vasos. Então eu tenho que inibir ele para que ele pare de comprimir e aí comece a dilatar. Para quê? Para reduzir a resistência vascular. Se eu reduzo a resistência vascular, qual é a fórmula da pressão arterial? Pressão arterial igual débito cardíaco vezes resistência vascular. Diretamente proporcional. Reduzir a resistência vascular, reduzir a pressão arterial, tá? Resultando nas reduções do débito cardíaco, né? Porque se eu diminuo a frequência cardíaca, eu vou diminuir o débito cardíaco e também vou diminuir a resistência vascular periférica, consequentemente, reduzo a pressão arterial, tá? Enquanto quando a gente tem, então esse sistema ele só atua quando a pressão está elevada? Não, às vezes a pressão também cai e ele tem que atuar fazendo com que a pressão aumente, né? Enquanto quando há uma diminuição da pressão arterial sistólica dentro da faixa fisiológica, que é o que a gente viu, ele atua em condições normais, os barorreceptores vão reduzir a transmissão dos sinais ao núcleo do trato solitário, que por sua vez vai enviar agora sinais inibitórios ao centro cardioinibitório, porque a pressão está caindo, eu preciso aumentar, então ele tem que ser inibido. E outros sinais excitatórios agora ao centro vasomotor simpático, que é quem é o centro cardioexcitatório e o centro vasoconstritor. Então ele quer estimular esses centros para justamente aumentar a pressão arterial. Então, finalmente, os centros vagal e simpático irão enviar sinais eferentes ao coração e aos vasos, fazendo aumentar a frequência cardíaca. Como é que aumenta a frequência cardíaca, que a gente vai já ver melhor? Por inibição, né, vagal, que é o centro cardioinibitório, e também vai aumentar a resistência vascular, porque pela estimulação simpática, que vai vasocomprimir os vasos, certo? E aumentar essa resistência, resultando no aumento do débito cardíaco e, consequentemente, da pressão arterial, tá? Se eu aumento a frequência cardíaca, eu aumento o débito cardíaco, que vai aumentar a pressão arterial. Então, vamos aqui ver na figura, tá? Vou já chegar lá, no outro dia. Então, aqui, ó, saiu o sinal, né, dos receptores, aumentou a pressão, então vai chegar o nervo aferente vago, o nervo sensorial, e também vai sair aqui, né, dos carotídeos para o glossofaríngeo. Chegou no núcleo do trato solitário, vai ativar o centro vasomotor. De quais formas? Já que ele tem aquelas regiões, né? Vai ativar, estimular o centro cardioinibitório, tá? Através do nervo eferente vagal, que vai vir atuar aqui no coração. Então ele inibe o aumento da frequência cardíaca, ele reduz a frequência cardíaca. A gente vai já ver que ele atua diretamente no nosso sino atrial e no ato ventricular, enquanto esse sinal aqui ele vai ser inibitório da área cardioexcitatória. Então, o sinal que sai aqui dos nervos cardíacos simpáticos para o coração
E também o outro nervo, né, que é o vasomotor simpático, ele vai atuar nos vasos sanguíneos, diminuindo a vasoconstrição, ou seja, diminuindo a resistência vascular. Consequentemente, se eu diminuo a resistência vascular, eu vou diminuir a pressão arterial, certo? Então, o objetivo aqui, quando a pressão arterial aumentou, era reduzir essa pressão. Então, reduz essa pressão através da ativação do cardio inibitório, que diminui a frequência cardíaca. Se eu diminuo a frequência cardíaca, eu diminuo o débito cardíaco. Diminuindo o débito cardíaco, diminui a pressão arterial. E aqui eu vou inibir, enquanto esse é ativado, eu vou inibir a área cardioexcitatória, diminuindo o processo de vasoconstrição, porque eu diminuo a resistência vascular. Se eu diminuo a resistência vascular, eu diminuo a pressão arterial. E também para inibir aqui a força de contração do miocárdio, porque se ele contrai com menos força, eu também vou diminuir o débito cardíaco, né? Porque o menos volume vai ser bombeado. Diminuindo o débito cardíaco, eu vou diminuir a pressão arterial. Então vamos ver em detalhes como é que isso vai acontecer, né? Então, de forma mais específica, tá? O centro cardiogênico vagal, ao ser estimulado, né, pela pressão arterial elevada, ele vai transmitir um impulso nervoso ao nervo vago efetor, né? Já chegou lá o sinal da pressão arterial elevada pelo nervo vago sensorial, chegou no núcleo cardio-inibitório. Esse núcleo cardio-inibitório, ele vai passar um impulso nervoso ao nervo vago efetor, ou seja, que sai do sistema nervoso, e esse nervo chega até o coração e vai liberar no epicárdio, né, no epicárdio, a acetilcolina, né? Não é assim que funciona o processo de impulso nervoso? Chega lá no finalzinho dos axônios e libera os neurotransmissores? Pois ele vai liberar a acetilcolina no epicárdio. Essa acetilcolina, ela vai migrando através do espaço intersticial dessas células para chegar onde? Para chegar até o miocárdio, certo? Lá no miocárdio nós vamos ter que tipos de células? Vocês devem ter visto na histologia. As marca-passo e os cardiomiócitos, tá? Então, dentro do miocárdio que tem esses dois tipos de célula, nós vamos encontrar as células marca-passo, que são aquelas que vão formar os nós, né? Então, a gente vai ativar essas células, por quê? Porque elas possuem receptores colinérgicos. O que são receptores colinérgicos? Que se ligam à acetilcolina, certo? Que são chamados de receptores M2. Então, quando esse receptor M2 interage com a acetilcolina, né, se ligou, ligante receptor, isso vai desencadear a abertura de canais de potássio nessas células marca-passo, tá? Um lanchinho, muito obrigada. Então, vai desencadear a abertura dos canais de potássio dessas células marca-passo. Assim, se abriu, o potássio sai de dentro dessas células. Quando o potássio sai, ele vai deixar o lado externo com uma carga muito maior, positiva, certo? Deixando essa carga do lado de fora muito maior, vai dificultar e muito o estabelecimento do limiar de cargas para o sinal de contração do miocárdio. Como é que o nosso sino atrial ele vai dar um impulso nervoso para o ritmo cardíaco? É processo de despolarização. Certo? Então, se essa despolarização ela está dificultada por conta da abertura desses canais de potássio, então eu vou retardar, né, esse estímulo de contração. Se eu retardo o estímulo de contração, eu diminuo a frequência cardíaca, né? Às vezes que o batimento sai, porque está chegando tudo atrasado. Professor, isso é o simpático ou parasimpático? Isso é o parasimpático. Então, o que é que vai acontecer? Em condições normais, né? Quando a gente tem lá o processo de despolarização nessas células marca-passo, o que é que tá? O indivíduo está a menos 60, quando vai ter o sinal para que a contração aconteça, ele tem que chegar a menos 40 milivolts. O que é que a acetilcolina faz? Fica mais difícil porque ela aumenta essa diferença aqui. Em vez do indivíduo estar a menos 60, com a saída dos potássios, ele está a menos 80. Então, para que ele chegue até menos 40, vai demorar mais tempo. Então, reduz essa velocidade
de batimento da contração cardíaca, reduz a frequência cardíaca, certo? Consequentemente, reduzindo a frequência cardíaca, né, pela fórmula, a gente reduz o débito cardíaco. Se eu reduzo o débito cardíaco, eu reduzo a pressão arterial. Isso nos diz o quê? Que o sistema cardioinibitório, que é estimulado quando a pressão está elevada, ele vai envolver um processo, um mecanismo apenas de cronotropismo, certo? Que é, vocês viram isso, né? Cronotropismo e inotropismo, não? O inotropismo é a capacidade de contrair. De contração, tá relacionado com o quê? Com a força dos cardiomiócitos, com o miocárdio contrátil, né? E o cronotropismo, ele está relacionado à frequência cardíaca, à parte elétrica do ritmo cardíaco, tá? Então, a estimulação dessa área cardioinibitória, ela vai sinalizar apenas para atuar no mecanismo do cronotropismo, tá? Não vai envolver a força de contração, é só a redução da frequência cardíaca. Então, essa frequência cardíaca, ela vai diminuir, certo? Reduzindo a frequência cardíaca, eu afeto a formulazinha do débito cardíaco, que diminui, reduzindo o débito cardíaco, reduz a pressão arterial. Primeiro passo do processo de ativação do sistema barorreceptor, tá? É o que está aqui na figura, né? Vejam que nós temos dois nervos vagos eferentes que saem lá do centro vasomotor. A gente tem o direito e o esquerdo. Então, eles saem carregando esse sinal de que a pressão está muito elevada e eles vão vir se ligar aqui aonde, ó? Tanto ao nó sinoatrial como ao nó atrioventricular. Quando eles chegam, né, eles vão chegar aqui nessa região. Na figura eles estão ligados diretamente aqui, mas eles não se ligam diretamente aqui, tá? É só por representação. Eles vão se ligar no epicárdio. Quando chega no epicárdio, ele libera a acetilcolina. Essa acetilcolina vai mergulhando até chegar ao miocárdio. E no miocárdio nós temos tanto cardiomiócitos, como temos também as células marca-passo, que estão relacionadas ao processo elétrico do ritmo cardíaco. Beleza, a acetilcolina chegou nas células marca-passo, eles vão atuar sobre elas, por quê? Porque somente elas têm o receptor M2. Então esse M2 interage com a acetilcolina, desencadeando o quê? A abertura dos canais de potássio. O potássio sai dessas células marca-passo, deixando que o limiar de cargas a ser atingido dos menos 40 milivolts fique muito mais difícil. Porque ele eleva, em vez de estar no normal de menos 60, vai para menos 80. Dependendo do nível de aumento dessa pressão arterial, vai para menos 100. Então, de menos 100 para chegar a menos 40 vai demorar muito mais. Então, reduz essa frequência cardíaca, certo? Reduzindo frequência cardíaca, reduz débito, reduz pressão arterial. Ok? É aí que pode dar bradicardia, né? Braquicardia? Bradicardia, né? Não, eu não sei não. Que é quando a frequência dela... Mais devagar? Pode. Depende. Se for em condições normais, a bradicardia é quando está em condições normais. Tipo, por exemplo, a gente vai fazer aquele exame, né? Da esteira. Aí o que quer se ver é justamente isso. O nosso sistema barorreceptor também está funcionando direito. Se a gente começar a correr na esteira, ele vai conseguir controlar, porque tem um tempo. Por exemplo, se a gente está fazendo exercício intenso, correndo aqui, estou na corrida, parei. Se em 5 minutos minha pressão não retornar ao normal, tem algum problema. Então, em questões fisiológicas normais, a gente pode dizer que sim, entendeu? É a bradicardia. Então, bradicardia começa a baixar esses batimentos. Mas se for em condições, condições patológicas, a pessoa está doente, a pessoa tem um problema de pressão muito baixa e fica baixando, então aí é por patologia, que deve ter o mesmo nome que é a queda da frequência cardíaca, né? Bradicardia. Mas eu acho que pode acontecer em todas as condições, tanto fisiológica como patológica. Já o centro vasomotor simpático, ou o que a gente também chama de área cardioexcitatória, ele vai ser inibido, vou já chegar, viu, nessas aspas, porque sua ação envolve o aumento da pressão arterial, ele é cardioexcitatório, ele aumenta a pressão, então ele precisa ser inibido. Então o objetivo do sistema barorreceptor é reduzir a atividade do centro vasomotor simpático, que aumenta a pressão arterial. E eu coloquei sempre entre aspas, por quê? Porque o objetivo do sistema barorreceptor é sempre diminuir a ação do
cardioexcitatória. Por quê? Porque se eu inibo completamente a área cardioexcitatória, vai ser um risco muito elevado para a manutenção da pressão dentro do organismo. Então, eu não posso inibir, porque se eu paro a pressão, se eu não tenho pressão, eu não tenho gradiente de pressão, o sangue não circula, não chega oxigênio e nutrientes a todo o sistema. Então, eu tenho que ter pressão, eu não posso inibir completamente. Eu tenho só que reduzir, diminuir a atividade dessa área, certo? Então, por isso que eu coloquei sempre entre aspas, porque não é inibição completa, é só a redução da atividade. Assim, o centro vasomotor simpático ele vai atuar por duas vias. A primeira delas é a transmissão do impulso nervoso ao nervo simpático efetor, que chega até o coração e libera noradrenalina diretamente no miocárdio agora, certo? Onde lá no miocárdio ele vai encontrar quais células? Marca-passo e cardiomiócitos. Então, o que é que eu já consigo perceber? Se eu já estou dizendo de antemão aqui que essa noradrenalina vai atuar sobre as células marca-passo e sobre os cardiomiócitos, eu já posso deduzir que ela vai ter na área cardioexcitatória relacionada, né, ao nervo simpático efetor, ela vai ter uma ação de cronotropismo, que é a parte elétrica de frequência cardíaca, e também vai ter uma ação de inotropismo. Por quê? Porque ela vai atuar ali nos cardiomiócitos que estão relacionados à força de contração, tá? Então, vai envolver tanto a frequência cardíaca como a força. Então, tanto as células marca-passo quanto os cardiomiócitos, eles possuem receptores beta-1 de noradrenalina na sua membrana. Então, quando a gente tem, né, inicialmente, primeiro, a interação entre o receptor beta-1 da célula marca-passo, né, lá do nó sinoatrial, do nó átrio ventricular, com a noradrenalina, também vai desencadear a abertura de canais, só que agora são a abertura de quais canais? De cálcio, certo? Então, abre esses canais das células marca-passo, o cálcio entra, facilitando a despolarização mais rápida para o sinal de contração ser enviado logo ao miocárdio. Então, enquanto a outra área cardioinibitória subia lá para menos 80 e para chegar no menos 40 demorava mais, essa daqui ela reduz. Enquanto em condições normais é menos 60 milivolts, ela reduz ali para menos 50. Então, essa frequência cardíaca, esse estímulo elétrico para a contração do coração, ela vai ser muito mais rápida, né? Então, aumenta a frequência cardíaca. Então, com a noradrenalina, isso fica mais fácil de se atingir os menos 40 kV. Então, vai, consequentemente, aumentar a frequência cardíaca. Se eu aumento a frequência cardíaca, eu aumento o débito cardíaco, que aumenta a pressão arterial. Por isso, eu preciso ter a atividade dessa área reduzida, porque eu quero baixar a minha pressão, certo? E quando interage, né, a noradrenalina com o receptor beta-1 dos cardiomiócitos. Então, quando o receptor beta-1 dos cardiomiócitos interage com a noradrenalina, vai desencadear a abertura dos canais de cálcio dos cardiomiócitos. Eles vão se abrir, o cálcio vai entrar. O que foi que vocês viram no processo de contração? Viram, né? É o cálcio, o grande direcionador dessa contração. Então, o cálcio entra, facilitando a contração dos miofilamentos de actina e miosina, gerando uma contração mais intensa, mais forte, consequentemente aumenta o débito sistólico, né? Se ele contrai mais forte, eu tenho mais volume de sangue saindo, aumenta o débito sistólico. Se eu aumento o débito sistólico, eu aumento o débito cardíaco. Qual é a fórmula do débito cardíaco? Lembrando, débito sistólico vezes a frequência cardíaca. Então, aumenta o débito cardíaco, que aumenta a pressão arterial. Então, mais uma vez, por isso que ele precisa ter a sua atividade diminuída, porque eu quero reduzir a pressão arterial, tá? Então, nós temos dois mecanismos de ação dentro do mecanismo de ação do nervo simpático efetor. O primeiro é a abertura, ambos vão envolver a abertura dos canais de cálcio, certo? Só que nas células marca-passo isso vai aumentar a frequência cardíaca e nos cardiomiócitos isso vai aumentar a força de contração. Portanto, em um eu vou ter cronotropismo aumentado e no outro eu vou ter inotropismo aumentado, certo? Isso é o primeiro mecanismo, né? Que é o nervo que chega diretamente lá no coração. A segunda via de ação do centro cardioexcitatório simpático vai ser através do
nervo vasomotor simpático, que vai transmitir o impulso nervoso ao centro vasomotor, ao nervo vasomotor efetor, certo? E esse nervo vasomotor efetor, vocês lembram a figurinha que eu mostrei lá em cima, que tinha várias ramificações chegando aos vasos? Pronto, então ele vai se direcionar a todos os vasos, aonde? Na túnica adventícia desses vasos. Quando ele chega na túnica adventícia desses vasos, ele libera noradrenalina também. Do mesmo jeito que o outro libera noradrenalina, esse também libera noradrenalina. Essa noradrenalina vai migrando através da túnica adventícia para chegar aonde? Na túnica média, no músculo liso. Onde ela vai encontrar a musculatura lisa, as fibras musculares possuem receptores alfa 1 de noradrenalina na sua membrana, e aí quando a gente tem a interação receptor alfa 1 com noradrenalina, vai estimular a vasoconstrição dessa musculatura lisa, né? Se eu aumento a vasoconstrição, consequentemente eu aumento a resistência vascular periférica nas artérias. Se eu aumento a resistência vascular periférica, a pressão arterial é igual ao débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Se eu aumentei a resistência vascular periférica nas artérias, eu vou aumentar a pressão arterial, tá? Também nas veias vai aumentar o retorno venoso. Por quê? Porque as veias também tem túnica média. Não é tão intenso como nas artérias, mas ela também tem a túnica média. Então ela vai vasocomprimir. Então se ela está empurrando mais, eu estou tendo um aumento do retorno venoso. Se eu estou tendo um aumento do retorno venoso, eu estou tendo um aumento do volume de sangue que está indo para o coração. Se eu aumento o volume de sangue do coração, eu aumento o volume diastólico final. Isso vai aumentar a força de contração, né? Eu aumento o volume de sangue. Estiquei mais o ventrículo direito. Se ele estica mais, ele vai voltar, é como um elástico. Quanto mais você estica, mais ele solta com mais força. É as forças de Frankenstein. Então, quando eu estiquei mais pelo aumento desse volume devido ao retorno venoso, ele vai contrair com mais força e vai aumentar o débito sistólico. Se eu aumento o débito sistólico, eu aumento o débito cardíaco. Aumentei o débito cardíaco, aumento a pressão arterial. Por isso a gente precisa ter essa atividade diminuída, porque eu não quero aumentar a pressão arterial, eu quero reduzir. Então diminui a entrega dessa noradrenalina para diminuir esse aumento dessa resistência vascular periférica. Eu tinha visto no que tem os fatores de contração derivados do endotélio e fatores de distensão derivados do endotélio também. Aí esses nervos, eles também têm ação no endotélio, não só na função média. Não, os fatores de liberação do endotélio, ele vai atuar na túnica média. Por exemplo, o endotélio ele libera o óxido nítrico, né? Como precisa. Aí ele vai atuar na túnica média, entendeu? O endotélio ele tem só esse papel da difusão, ele não faz processo de contração e dilatação. Mas aí o mecanismo para a liberação desses fatores não seria estimulação nervosa ou seria alguma estimulação No próprio local, né? Por exemplo, a gente está teve um aumento da pressão arterial, houve uma lesão do endotélio, né? Se tem a lesão do endotélio, vai vir célula de defesa, vai secretar o quê? Citocina. Essa citocina estimula a liberação do óxido nítrico pelas células endoteliais adjacentes que não foram lesionadas. Então é todo um sinal de sinalização local, não nervoso, entendeu? O que a gente tem de ação na liberação desses componentes que vão vasodilatar ou vasocomprimir, né? É que a gente tem lá o sistema da renina, angiotensina, aldosterona, que tem essa atuação dos vasos de vasocomprimir, dependendo do sinal que é dado, e nós temos esse a curto prazo que vai atuar somente ali na túnica média. Não tem essa relação com a sinalização do endotélio. Ah, mas quer dizer então que o controle da pressão arterial é feito só a partir disso aí, do baroreceptor ou da renina, angiotensina, aldosterona? Não, a gente também tem esses outros mecanismos, mas não é por sinalização nervosa, entendeu? É do local, sentir a percepção ali por algum fator inflamatório, né? Aumenta o fluxo sanguíneo. O próprio endotélio, ele consegue, através dos receptores que ele possui, perceber essas alterações e liberar essas substâncias, certo? Então não seria Nervoso, controle pelo sistema nervoso, não. espontâneo, fisiológico. Isso, exatamente. Pronto, posso colocar assim. Então, beleza.
Tenho aqui, né, tive uma desregulação da pressão sanguínea, essa pressão ela aumentou, né? Então vai lá, né, os baroreceptores carotídeos enviam um sinal lá pro núcleo do trato solitário, onde tem um centro vasomotor. Esse centro vasomotor ele vai reduzir a ação da área cardioexcitatória. Essa área cardioexcitatória ela tem dois pontos, né? Um nervo, né, simpático que atua diretamente no miocárdio, liberando noradrenalina, e ele também tem um nervo vasomotor simpático que atua nos vasos sanguíneos na túnica adventícia. Então ele reduz a atividade desse miocárdio que está lá, né, através das células macrófago que interagem com a noradrenalina e através dos cardiomiócitos que interagem com a noradrenalina, eles estão aumentando a pressão. Então ele reduz a transmissão desse impulso nervoso para essa área cardioexcitatória. Então vai diminuir a frequência cardíaca, porque ele está reduzindo a transmissão do impulso, e vai diminuir também a força de contração, certo? Também vai diminuir o quê? O sinal que é propagado lá para a túnica adventícia, que chega na túnica média, da noradrenalina que é repassada por esse nervo vasomotor eferente simpático. Então ele também reduz a passagem disso, por quê? Para evitar a vasoconstrição, ou seja, para evitar o aumento da pressão arterial. Com isso, com a inibição, né, entre aspas, dessa área cardioexcitatória e também, que não está mostrado aqui, porque não é o que a gente está detalhando agora, com a estimulação da área cardioinibitória, a gente tem uma volta, né, o equilíbrio novamente dessa pressão arterial. Ok, pessoal? Por fim, dentro da pressão sanguínea, a gente ainda tem a pressão venosa, certo? Então, a pressão venosa, apesar dela ser muito baixa, né, e não ter aquelas oscilações, como a gente viu, ela se mantém constante, é ela quem vai determinar o retorno do sangue para o coração. Então, ela é tão importante quanto, tá entendendo? Então, equivale ao sistema nervoso. Então, aquilo que a gente leva, né, para o corpo é o sistema arterial, e o que traz de volta ao coração é o que a gente chama de sistema venoso, que é um sistema de baixa pressão, sendo essa uma pressão constante, ou seja, não oscila, não pulsa. Por isso que a gente, quando vai medir o pulso da pessoa, a gente não vai pegar ali uma veia, tem que pegar uma artéria, tá? Para localizar e fazer os barulhinhos de Korotchkov. Então, os fatores que irão determinar o retorno venoso de baixa pressão no sistema venoso são os intravasculares, como a alta volemia, muito volume sanguíneo para ser transportado em vasos sem uma túnica média bem desenvolvida, né? Então eles têm que pegar o sangue do corpo todo. Então por que a gente tem essa queda na pressão? Porque é muito sangue que ele tem que mandar de volta. Então, se eu tenho um volume maior, um peso maior, né? Fica mais difícil transportar, então essa pressão ela acaba sendo mais baixa. Então, esses são os fatores intravasculares, né? O volume elevado que a gente tem dentro do retorno venoso. E os extravasculares são o quê? Ele vai depender dos músculos esqueléticos, né? Dos ossos, do próprio pulso arterial. O pulso que a gente escuta do som de Korotchkov, né? O sangue batendo ali na artéria. Então, não dá uma batida, não faz um pulso. Esse próprio pulso, quando ele está ali do ladinho de uma veia, ele ajuda a dar uma empurradinha, tá entendendo? No sangue para ele retornar, mesmo tendo essa baixa pressão. Então esses aqui, tanto os músculos como os ossos, o pulso arterial, ajudam a comprimir essas veias e empurrar o sangue de volta ao coração. Além disso, a gente também tem a ação da pressão intratorácica, né? Que ela é muito baixa e atua gerando como se fosse uma sucção nas veias inferiores, ajudando no retorno venoso. Como a pressão aqui dentro é muito baixa para permitir que a gente faça as trocas gasosas, né, que a pressão externa é maior, então o ar só entra por conta disso. Então, por mais que a gente tenha essa baixa pressão e esse volume elevado de sangue, essa baixa pressão torácica ajuda a fazer uma sucção desse sangue e puxar. Então, vai ajudando, além da musculatura, né, a bomba musculoesquelética que vai empurrando, as válvulas, essa sucção também ajuda nessa subida do sangue, a gerar essa pressão venosa que faz com que nós tenhamos o retorno venoso. Essa figurinha que tem lá no livro é justamente isso, né? Aqui, ó, a gente tem os ossos, né, que vão comprimir a artéria para ajudar no retorno venoso da veia cava superior.
Então a gente tem a própria caixa torácica que faz essa compressão com os ossos, com a musculatura e a própria pressão interna dela que contribui para isso. Nós temos as válvulas, então por mais, então como é que o sangue consegue voltar se eu tenho uma pressão tão baixa e um volume tão alto de sangue voltando? Porque nós temos todos esses outros mecanismos favorecendo o retorno desse sangue. É a sucção da pressão intratorácica, é o músculo esquelético contraindo, são os ossos também fazendo o papel de compressão dessas veias, o pulso arterial que também ajuda a dar uma empurrada, certo? Então a gente consegue fazer com que retorne, tá? Esse sangue para o coração. Então dizer que no sistema venoso não há pressão, só que não é a pressão interna dos vasos, é a pressão que outras estruturas fazem nessas veias para que o sangue retorne. Essas estruturas aí também fazem pressão na artéria? Fazem pressão na artéria? Pode fazer pressão na artéria, como eu mencionei lá no início sobre o pulso, né, da femoral. Por quê? Porque a gente tem um músculo forte atuando, como também tem a força gravitacional. Então, quando a gente mede o pulso arterial, vai dar maior na artéria. Por quê? Porque a gente tem essas outras forças atuando. Mas se a gente separar de pressão interna dentro do vaso, a arterial vai ser maior, né? A venosa vai ser bem menor, mas a gente sempre tem outras forças atuando para que o mecanismo da circulação aconteça, tá? Gente, eu acho que eu tô falando muito forte ou muito alto, mas meus pulmões estão doendo. Tu acredita? Tá doendo assim, cada vez que eu dou uma falada, dá uma pontada aqui que parece que eu tô exigindo demais nos meus pulmões. Porque a gente agora com uma virose. Não, pois ainda tô meio, porque o grande problema é assim, eu peguei, aí o outro foi e pegou, o bebê. Aí ficou com febre, com a garganta inflamada. Aí quando ele se recuperou, que eu comecei a me recuperar, que eu fiquei pior, né? Aí que eu comecei a me recuperar, a outra pegou. A Ana Clara passou o fim de semana com febre. Aí eu acho que agora eu já peguei foi de volta, tá entendendo? Porque dentro de casa fica circulando, aí você fica, meu Deus do céu. Pronto, pessoal, agora a gente vai partir para a microcirculação. Tudo isso era macrocirculação, certo? Então, na macrocirculação, a gente viu que o sistema cardiovascular, né, tem um elo entre o coração e o sistema venoso e o sistema arterial, né? Mais uma vez destacando que no sistema arterial fica claro que ele é um sistema ramificado, né? Ele vai se dividindo em vasos de menor calibre, enquanto o sistema venoso é um sistema de fusão, que elas vão se fundindo para dar origem a vasos de maior calibre. Então esse coração vai bombeando sangue para essas artérias grandes, que são elásticas, né? Elas têm uma quantidade maior de fibras elásticas do que de musculatura lisa, as artérias grandes. Depois vai dessas para as artérias médias, que já vão ter uma camada maior de musculatura lisa do que fibras musculares, que são as principais relacionadas ao controle, né, dessa pressão arterial, do processo de vasoconstrição e dilatação. Aí depois delas vai para as arteríolas até chegar aos capilares, onde ocorre a passagem de moléculas do espaço sanguíneo para o espaço extravascular ou interstício, né? E destes para o sangue. Esse sangue sai da rede de capilares, sendo coletado pelas vênulas, que se unem em veias médias, estas em veias grandes, que conduzem o sangue de volta ao coração. Então a microcirculação consiste basicamente, isso aqui é a macro, né? Tudo que está envolvido no processo de circulação. Já a microcirculação, ela consiste basicamente das arteríolas. Aí essas arteríolas no processo de ramificação vão dar origem às meta-arteríolas, certo? Depois vai ter das vênulas, dos capilares arteriais e venosos e as trocas que acontecem nessa rede de capilares entre estes e o espaço intersticial ou espaço extravascular, certo? Então isso é o que vai compor a microcirculação: arteríola, meta-arteríola, vênula, capilar arterial e capilar venoso, né? Então aqui a macrocirculação, de forma geral, que vocês já viram, né? O sangue sai do coração, ele vai se ramificando à medida que, quando vai voltando com os excretas e o gás carbônico, ele vai se fusionando, tá? Então, só para vocês visualizarem, né? Aqui a gente tem, ó, as artérias, né? Que vão se dividir aqui em arteríolas.
essas arteríolas, para que elas deem origem aos capilares em si, ela tem que ter uma ramificação chamada aqui de meta-arteríola, que é como se fosse a arteríola mais assim, para onde todos os capilares arteriais vão se unir, entendeu? Então vocês veem que ela é mais grossa, ela tem um calibre maior, e da partir dela é que vai se ramificar esses capilares, né? Depois aqui vai acontecer a passagem das substâncias, que a gente vai já ver, e ela vai se converter automaticamente, como ela perdeu substâncias e vai começar a captar por conta das mudanças de pressão, ela vai se converter em capilares venosos. Essa é a estrutura básica da microcirculação. Os capilares venosos vão se unir para dar origem às vênulas. Isso aqui é a microcirculação. Quero que vocês enxerguem aqui nessas estruturas que nós temos em alguns pontos, né, cada bolinha dessa aqui superior que vocês veem, são estruturas chamadas de esfíncteres pré-capilares, que eles têm o papel de segurar justamente a divisão, né, desse fluxo sanguíneo muito intenso. Então é como ele, se for muito intenso, ele dilata para não ter nenhum rompimento. Se for muito fraco, ele aperta para justamente facilitar aqui e mantenha uma certa pressãozinha dentro desses capilares. Então de fato, por isso que é chamado de esfíncter, porque ele tem a capacidade de contrair e dilatar na entrada desse fluxo sanguíneo. Beleza, seguindo. Em relação às veias em relação aos capilares, o sangue teria uma velocidade maior, só por conta da gravidade, também da... Posso dizer? Não sei se vai falar. Em teoria, às vezes, o sangue nas veias teria uma velocidade maior do que os capilares, certo? Só que isso não acontece por conta da gravidade, da concentração muscular, que vai fazer esse movimento de subida. Não, eles têm uma velocidade. Lembra que a gente mostrou lá em cima o gráfico da velocidade do fluxo sanguíneo? E aquilo ali vale para toda a extensão da circulação. A velocidade mais baixa, a menor velocidade de fluxo sanguíneo que a gente tem são nos capilares. Tanto capilares arteriais como os venosos. Por quê? Porque precisa dessa baixa velocidade para permitir que as trocas aconteçam. Então a velocidade no capilar é menor do que nas vênulas e assim sucessivamente, tá? Não é a pressão. Velocidade de fluxo, pressão, outra coisa, tá? Tem o quê? Lâmina elástica interna. Nós temos várias variações daquela. Vocês lembram daquela estrutura que eu mostrei? Que tem a túnica média, aí tem a túnica interna, que pode ter a lâmina elástica externa e interna. Tem várias variações. Nas veias tem, mas não todas. A gente pode ter as variações. Nada é exatamente como a gente viu essa figura anterior. Acho que mostra justamente essas as camadas, né, que cada um tem. Então vai ter algumas veias que vão ter, mas vão ter outras veias que não terão, certo? Então, seguindo. Então, a microcirculação, ela pode ter algumas variações na sua composição, tá? Então, a gente tem a microcirculação típica, que é o quê? Da arteríola vai para o capilar, que vai para a vênula, né? Nós temos o sistema porta-arterial, que é uma arteríola que vai para a capilar, que vai para a arteríola, que nós vimos aonde? Lá no processo de filtração glomerular. A gente tinha a arteríola aferente, que entrava ali no glomérulo dos capilares e saía a arteríola eferente, né? Então, esse é um sistema porta-arterial, que é o único que a gente vai ter, né, desse exemplo, que é esse daqui, ó, arteríola aferente, glomérulo, e sai a arteríola eferente. Essa arteríola eferente é que vai chegar em contato lá com os capilares venosos, tá? Temos também o sistema porta-venoso, né? Em que a gente tem uma vênula, aí vai para a capilar e depois vai para a vênula, que é característico lá do fígado, o sistema porta do fígado, tá? Por que que existe esse sistema, né? Que é esse aqui, ó, vênula, capilar, vênula. Por que que existe esse sistema lá no fígado? Porque ele facilita a identificação de substâncias tóxicas que possam ter sido ingeridas, e em vez de ir direto para a veia cava inferior, vai para a veia porta hepática, passa pelo fígado para checagem, e só depois é que vai para a veia cava inferior. Então a gente fez o processo de digestão, né? Digerir tudo, absorver, o que não foi digerido vai passar de volta, né? Os excretas pelas veias.
Dessas veias vai direto para o coração? Não. Vai chegar por essas veias no fígado. O fígado olha se está tudo ok, se a pessoa bebeu, tem etanol. Ele tem que converter esse etanol numa forma não tóxica. E aí ele tira esse excreta que ele metabolizou através dos capilares de veia de retorno para o coração. Então entrou por uma veia, foi para os capilares, saiu por outra veia. Então o sistema porta venoso, certo? Que é característico ali do fígado. E por fim a gente tem a última estrutura, que é a anastomose atrovenosa, arteriovenosa, que não tem capilar. Vai da artéria direto para a vênula, tá? E o típico é aquele ali, né? O primeiro que a gente vê, que vai para a artéria, aí vai meta-arteríola, capilar arterial, capilar venoso e vênula. Aí nesse caso, essa anastomose arteriovenosa é um ponto de transição entre o capilar arterial e o capilar venoso? Não tem capilar. Não tem capilar. Vai de arteríola direto para a vênula. Não tem essa redução do calibre. Não tem capilar. Anastomose. O quê? Eu não pesquisei não, mas tem vários. Tipo, por exemplo, sistema porta-arterial, sistema glomerular, só tem lá. O sistema porta-venoso, só tem lá no fígado, no sistema porta do fígado. Essa anastomose, ela tem em mais cantos, entendeu? Mas tem troca de nutrientes que passa Tem a passar, pode haver a troca de nutrientes, mas eu não tenho te digo, 100% vai ter troca de nutrientes, mas eu acho que sim. Eu acho que é mais partes de transição, entendeu? Tipo, essa arteríola que está saindo daqui de uma região que não tem muita troca metabólica, já passa direto para a vênula. Mas eu fico devendo, qualquer coisa na próxima aula eu falo, tá? Então, a estrutura dos capilares, ela só envolve, né, o endotélio e a lâmina basal, que a gente já sabe, para facilitar justamente esse processo de troca que a gente está falando direto. Então, esses capilares, eles podem ainda ter duas morfologias gerais principais, dependendo da sua função. Então, nós temos o capilar contínuo, que tem as suas células endoteliais justapostas, né, por isso ele é um capilar menos permeável. Então, para entrar ou sair as substâncias, tem que atravessar a célula, que é o que se chama de movimento transcelular. Então, a gente vai precisar da ação de canais, né? Ou que essas células, elas tenham características que favoreçam essa passagem através da membrana, tá? Então, tem que ser uma molécula pequena, não pode ser uma molécula carregada, lipossolúvel, né? Que é para passar através da membrana plasmática, que é justamente característica dos gases, né? Então, por exemplo, desses capilares contínuos, né, que tem as células bem juntinhas, temos os capilares alveolares e também lá na barreira hematoencefálica. Por que é tão importante nos capilares alveolares, né? Porque se eu tivesse extravasamento de líquido desses capilares, eu poderia gerar o quê? Acúmulo de líquido, que gera o edema pulmonar, pronto, né? A pessoa tem todo o problema associado ao edema pulmonar. Então, elas são bem justas, porque só é para permitir a passagem das substâncias. No caso dos capilares alveolares, principalmente os gases, tá? Segundo tipo principal, tem vários outros, tá? Tem vários outros tipos de capilares, mas o segundo tipo principal, que é o mais predominante dentro do organismo, da circulação, é o capilar fenestrado, que vai ter células endoteliais que contêm espaços entre elas, né, fenestras, e isso faz com que a passagem de substâncias seja mais fácil. Então, também vai ter, obviamente, o movimento transcelular, pode ter substâncias que passem através da membrana, né? Mas essa passagem de substâncias entre esses espaços, essas fenestras, é o que a gente chama de movimento paracelular, que é entre as células, né? Entre os espaços entre as células, e é mais prevalente da microcirculação. Então, aqui na imagem tem, ó, o contínuo, as células bem grudadinhas, e a substância ela vai ter que atravessar a célula para passar de um lado para outro. E o fenestrado, que tem justamente essas fenestrações, esses espaços, que facilita esse fluxo de moléculas, que a maioria dos capilares do nosso organismo são do tipo fenestrado, tá? Então, o sangue chega na microcirculação através do sistema arterial, microcirculação típica, né, arteríolas e tal, que vai atingir as arteríolas, passar pelos capilares e depois o sangue é colhido pelas vênulas, que transferem para as veias médias e grandes.
Então, nesse capilar é que ocorre a transformação desse sangue de arterial para venoso. Por conta da passagem de moléculas na porção arterial, a gente vai ter a saída de moléculas. Que tipo de moléculas, principalmente? Oxigênio, glicose, aminoácidos, íons, a própria água, né? A água é a força principal impulsionadora desse transporte, que ela tende a sair, então ela acaba empurrando as outras moléculas. E na porção venosa a gente vai ter a entrada, em vez de saída de substâncias, vão entrar. Que substâncias, principalmente? Do metabolismo respiratório, CO2, a água, da mesma forma que atua nesse processo de impulsionamento, íons e as moléculas nitrogenadas, né, do metabolismo que são geradas. Então a gente tem ali, ó, na imagem justamente o capilar arterial, que é o capilar vermelho representado, né, que é rico em oxigênio, aí vem os nutrientes. Quando chega aqui da arteríola, ramificou no capilar, ele vai transferir para o espaço intersticial através de diferença de pressão esses nutrientes, o oxigênio, água, aminoácidos, certo? Vai passar de dentro do capilar para o espaço intersticial, que vai acabar aí passando para os tecidos. Quando ele vai perdendo essas substâncias, ele vai diminuindo a sua pressão de empurrar as coisas para fora do capilar, porque ele está perdendo, né, substâncias que aumentam essa pressão dentro dele para empurrar. Então, o que é que vai acontecer? Ele automaticamente vai se convertendo em um capilar venoso. Por quê? Porque agora a tendência dele não é mais perder, ele já perdeu todas as substâncias que ele precisava perder. A tendência dele agora é puxar substâncias para dentro dele. Então, a pressão inverte e a pressão dessa região externa do interstício, ela vai ser maior para empurrar a água e gás carbônico, excretas nitrogenados para dentro desse capilar e assim ele poder retornar lá ao coração, tá? Aqui tem a representação de um vaso linfático, porque nesse processo das diferenças de pressão, o sistema linfático ele tem uma importância muito grande, porque como ele está drenando constantemente, é ele quem faz com que essa diferença de pressão por tirar essa água, esse excesso de líquido e essas substâncias do meio intersticial, é ele quem faz que aconteça essa diferença de pressão seja mais favorável para esse transporte acontecer. Então, a gente vai já ver como é essa diferença de pressão, tá? Então, Essa pressão que vai aumentando, quando vai sair da artéria, como ela vai diminuindo, à medida que o soro vai passando, a pressão hidrogenada vai diminuindo, ou vai aumentando. Exato. A colodosmótica, como a gente viu, ela não vai aumentar, ela vai permanecer. O que acontece é que a hidrostática ela cai tanto que quando a gente faz lá o gradiente, né, a diferença, a coloidosmótica ou oncótica, ela tem a força maior para empurrar para dentro do capilar, certo? Então, os fatores que vão determinar a passagem de substâncias pela parede do capilar são o peso molecular e a carga, a solubilidade e a carga elétrica. Ficando claro que a facilidade é crescente desses fatores. O principal é o peso molecular. Quanto menor a molécula, mais fácil ela vai passar. Depois vem a solubilidade, né? Quanto mais solúvel no líquido, na água, mais facilmente ela vai passar. E depois vem a carga elétrica, tá? Então, moléculas de baixo peso molecular irão passar mais facilmente pelos capilares. Quanto mais hidrossolúvel uma molécula, mais facilmente ela vai atravessar o capilar. E as moléculas carregadas positivamente, né, os cátions, também passam mais facilmente através dos capilares. Por quê? Porque na nossa túnica, né, tem o quê? Colágeno. O colágeno é carregado negativamente na lâmina basal e acaba atraindo essas moléculas que têm a carga positiva. Então, facilita essa passagem, certo? Então, é tamanho, solubilidade e carga, tá? Aí o sangue venoso é mais escuro porque tem menos oxigênio. Isso. Então, mas além das moléculas terem características mais favoráveis, não vai ser só isso que favorece a passagem dessas substâncias, né? A gente também precisa de uma força física que empurre essas moléculas, facilitando essa passagem de saída ou de entrada. Essas forças são chamadas de forças de Starling. Não confundir com o Frank Starling. Frank Starling é o do volume diastólico final, né, que aumenta e aí aumenta
a compressão como se fosse um elástico. Isso é de Frankenstein. Essas forças de pressão hidrostática, oncótica, que favorecem a saída e entrada de substâncias nos vasos, são as forças de Stalin, certo? Então essas forças, né, são as forças de Stalin, vão atuar sobre a parede do capilar, deslocando essas moléculas da extremidade arteriolar de dentro do vaso para fora, que é o que a gente chama de saída, né, das substâncias, ou efluxo de substâncias, e também da extremidade venular de fora do vaso para dentro, né? Então vai ser a entrada dentro do capilar ou o influxo de substâncias para dentro desse capilar. Essas forças vão se basear principalmente na movimentação de água, e a primeira delas que a gente pode destacar é a pressão hidrostática, tá? A pressão hidrostática é justamente a pressão exercida pela água, que existe tanto dentro do vaso como fora dele. A água está tanto no sangue como está também no espaço intersticial, tá? Então, de dentro do capilar, essa força que a água tem de querer sair e empurrar substâncias junto com ela é chamada de PC, vai ser a pressão hidrostática capilar, vai ser exercida pelo líquido plasmático, né, que é a fração líquida do sangue, o plasma, de dentro para fora. Ela tem a tendência de querer sair do capilar, certo? Enquanto o líquido do interstício, ele exerce a força fora do capilar, né, de fora para dentro. Ele quer empurrar para dentro do capilar, certo? Atuando na parede do capilar para impulsionar o movimento de moléculas, né, do espaço intersticial para dentro do capilar. Isso quando a gente não conta a ação do sistema linfático. Porque a gente vai já ver que como o sistema linfático está sempre drenando, o que é que vai acontecer? Essa pressão hidrostática do interstício, PI, a gente pode praticamente dizer que ela é zero, ou que ela vai ser negativa. Então quando a gente fala do menos, né, vai dar um sinal positivo, então ela favorece a entrada dentro do capilar, por conta da ação do sistema linfático. Se nós desconsiderarmos o sistema linfático, essa pressão hidrostática do interstício, ela tende a empurrar as substâncias para dentro do capilar, certo? Tá, vamos lá. Então nós temos forças empurrando as substâncias para fora do capilar e para dentro do capilar. Temos a primeira força, que é a pressão hidrostática, que está relacionada ao movimento da água, que tende a levar substâncias junto com ela. Dentro do capilar, essa pressão hidrostática é exercida pelo plasma, né, que é a parte líquida do sangue, e vai ser a pressão capilar. Então ela tende a empurrar as coisas para fora, de dentro do capilar para fora do capilar, certo? Lá do lado de fora, no interstício, a gente também vai ter água, ou seja, a gente também vai ter uma força querendo empurrar para algum lado. Lá no interstício, essa força, essa pressão hidrostática da água, ela quer empurrar coisas do interstício para dentro do capilar, ou seja, na direção oposta, certo? Então essa é a fórmula geral que tem essa pressão. A hidrostática do capilar quer tirar de dentro e a hidrostática do interstício quer empurrar para dentro do capilar. Quando nós temos a atuação do sistema linfático drenando direto ali o interstício, acaba deixando essa pressão do interstício de empurrar para dentro ou zero, ou praticamente vai favorecer a saída, certo? Então a segunda força que a gente tem depois da pressão esqueci agora. Meu nome? Hidrostática. A segunda força que a gente tem depois da pressão hidrostática é a pressão coloidosmótica ou oncótica, que a gente representa por π, né? Que envolve principalmente a composição proteica de um líquido. Por quê? Porque as proteínas, elas têm um alto peso molecular e a maioria delas são moléculas carregadas. Desse sentido, esse tipo de molécula atrai muita água, né, para fazer a camada de solvatação. Então ela puxa, ela quer água para ela, então ela tende a puxar a água em direção a ela. Então vai gerar uma pressão que tende a puxar água em sua direção. Então lá no capilar a gente vai ter a pressão coloidosmótica do capilar, πC, devido principalmente à presença de albumina, que é sintetizada lá no fígado, né? Por isso que quando a gente tem alguma lesão no fígado, que ele não está em funcionamento direito e aí ele não produz albumina direito, né? Então
Então a gente começa a ter a patologia associada ao edema, né? Verminose, a gente tem, né, aquela hepatomegalia, começa a inchar. Por quê? Porque não tira essa água, ele está puxando água para dentro dos vasos, aí vai causando um edema, né? Mas não é o nosso foco a patologia, era só para exemplificar. Então, dentro do item pressão que está indo para fora, né? Essa que a senhora acabou de falar. A hidrostática. Que é a hidrostática. E a intersticial que está, pode favorecer ou pode ir contra. No Isso. Nas condições normais do organismo, ela acaba favorecendo ou sendo zero, né? Por conta do sistema linfático atuante. Aí dentro do vaso, a presença da albumina, né, que é a proteína mais abundante dentro do sangue, quer puxar a água para dentro dela. Então ela favorece o quê? Transporte de fora do interstício para dentro do vaso. Então ela é uma força contrária à força hidrostática. A hidrostática quer sair do vaso as substâncias e a oncótica ela quer puxar para dentro do vaso as substâncias. A estalamina é resultante disso. São todas essas forças, não é a resultante, tá? A pressão hidrostática é uma força de estado. A pressão oncótica é uma força de estado, certo? Professora, mas assim, para chegar nesse zero aí que a senhora falou, é uma questão de tendência, porque eu estou imaginando o seguinte, chega o fluido, aí dentro a pressão hidrostática para sair do vaso é maior, até que fora vai aumentando, mas tem um sistema de drenagem para tirar, aí depois sai do zero, depois vem mais para voltar para o zero, para que ela não fique transplantando. E nessa colônia osmótica, que a gente vai puxar por trás da questão da molécula do problema, por exemplo, é muito carregada, aí tem muita albumina que não passa pelos capilares e por isso a tendência é que ela volta para os vasos, né? Isso. Então aqui, ó, aí a gente tem a do capilar, que vai exercer a força de retorno, né? De entrada no capilar, então vai sair o líquido de dentro, de fora para dentro do intestino, para dentro do vaso, é isso que ela tem a força direcionando para dentro do capilar. E lá no interstício, da mesma forma que na hidrostática, a gente também vai ter a pressão coloidosmótica do interstício, né? Também tem proteínas, tem substâncias ali no interstício que vão ter essa capacidade de querer puxar água. Então essa pressão oncótica do interstício, principalmente devido à presença de ácido hialurônico, né, que é abundante na matriz extracelular, ele vai exercer uma força de saída do capilar, ou seja, de sair o líquido de dentro para fora, atuando na parede do capilar para impulsionar o movimento de moléculas. Então, como ele está ali com as suas proteínas, principalmente o ácido e outras moléculas, o ácido hialurônico, ele quer puxar água. Então, ele é outra força que pede para sair do capilar para o meio intersticial. Então, o que a gente viu? Pressão hidrostática do capilar, quer empurrar substâncias para fora do capilar. A pressão oncótica do interstício também quer empurrar as coisas para fora do capilar. Aí a gente vem com a pressão hidrostática do interstício, que a gente pode estabelecer em zero ou até mesmo positiva quando tem a ação do sistema linfático. Então tá tudo aí se somando para sair as coisas do capilar. E a última que vem é a pressão oncótica do capilar, devido à presença da albumina. Essa já quer o quê? Que a água saia do interstício e entre dentro do capilar. Então ela está no sentido inverso, tá? E aí, professor, agora uma curiosidade aí. Esse negócio aí do ácido hialurônico, tem gente que utiliza como cosmético, né? Essa explicação aí, qual é a explicação para deixar a pele mais bonita, por exemplo? Não, o ácido hialurônico é porque ele vai atuar junto ali com o colágeno, sabe? Então ele tende a deixar o colágeno, em vez da gente vai ficando velho assim, aí as coisas, as fibras vão se afastando, né? Aí a gente vai ficando, começa a ter as linhas de expressão, né? Enrugar. Por conta disso, o ácido hialurônico é mais um papel mesmo histológico, ele atua como mucólogo. Então ele deixa a pele mais firme, a pele mais viçosa, você fica com menos linhas de expressão, porque essas fibras, elas não estão tão separadas, elas estão tudo pregadinho, tudo juntinho, mais nesse sentido. Então vamos lá. O que é que acontece? Dentro do capilar, nós temos a pressão hidrostática do capilar, que quer empurrar as coisas para saírem do capilar. Temos aqui a pressão osmótica do interstício, também quer tirar as coisas do capilar, então vai ajudar, né? Vai se somar essas duas forças. A pressão
hidrostática do interstício, ela já quer empurrar as coisas de volta ao capilar, isso aqui sem considerar a ação do sistema linfático. Então, quando a gente considera o sistema linfático que está atuando constantemente, isso aqui vai ser zero ou até mesmo vai mudar, vai inverter e vai se somar essas forças que querem empurrar as substâncias, o líquido para fora do capilar. E a única força que quer de fato puxar o líquido do meio intersticial para dentro do capilar é a pressão oncótica do capilar, que é fornecida graças à presença da albumina, ok? Então nós temos 3 forças empurrando para fora no capilar arterial e uma força empurrando para dentro nesse capilar arterial. Então vamos lá. Mas assim, tem 2 capilares, um capilar que vai para a artéria e tem um capilar que vai dar para a veia. Isso. Mas ele só vai voltar para o intestino no capilar da veia e não vai retornar no capilar da artéria, porque a circulação vai ser só. Vai voltar para o interstício, não, né? Quando ele vai perdendo as substâncias, a pressão hidrostática ela vai cair, que é o que a gente vai ver. Então, as forças, porque tudo não é um somatório, a gente não viu nessa figura anterior aqui, que é um somatório, essas setinhas. Então, a gente tem que fazer esse somatório de forças, tá? Então, na ida, no capilar arterial, vai se somar essa, mais essa aqui, quando a gente tem a ação do sistema linfático, para sair do capilar. Quando a gente somar, isso aqui vai dar maior do que essa, né? Que aqui entra. Quando ele começa a perder esse líquido e essas moléculas, o que é que vai acontecer? Essa pressão hidrostática do capilar, ela vai cair muito, vai diminuir muito. E aí, quando a gente passar, né, para a parte do capim que ele se torna capilar venoso, as pressões vão ser diferentes. Diferentes em que sentido? Essa aqui vai estar tão menor que essa daqui, quando a gente fizer o cálculo, vai ser maior do que essa. Então, a pressão para entrar vai ser maior. Então, essa transição de capilar arterial para venoso é justamente as modificações na pressão. Mas para entrar no capilar venoso, ele vai voltar para a arterial. Ah, ele não volta para o arterial, não. Ele vai só direto para o venoso. Por quê? Porque lá na arterial não está vindo sangue com pressão. Esse sangue está vindo com a pressão hidrostática lá em cima. Essa pressão vai diminuindo à medida que o sangue vai seguindo. Chegou no venoso, é que essa pressão ela já caiu tanto que agora só puxa de volta, não empurra, tá? Então, na porção arteriolar do capilar vai ocorrer o processo de filtração ou de efluxo de substâncias ou de saída de substâncias, onde saem moléculas do capilar em direção ao interstício. Enquanto na porção venosa do capilar vai ocorrer o processo de reabsorção ou influxo de substâncias ou entrada de substâncias, onde saem moléculas do interstício para o capilar. Então, esses movimentos são dirigidos pelas forças de Starling, em que é importante destacar que temos forças direcionando para fora do vaso e para dentro, né? Então, a gente não tem, o capilar arterial só tem força empurrando para fora e no venoso só tem força empurrando para dentro. Não, é o somatório. Tem forças empurrando para fora e outras para dentro. Quando a gente soma, vai predominar aquela que empurra para fora no arterial. E no venoso vai ser o oposto, tá? Então, no processo de filtração, as forças que impulsionam para fora são maiores que as que impulsionam para dentro. Então, a pressão hidrostática do capilar impulsiona para fora e ela tem mais ou menos aí 30. A gente tem várias variações desses valores, certo? Enquanto a pressão hidrostática do interstício, que impulsionaria para dentro, também impulsiona para fora por conta da força de sucção que o sistema linfático gera. E aí fica mais ou menos em 3 esse valor da pressão hidrostática do interstício, certo? 3 positivos, certo? Porque como vai ser menos, né? Aí vai mudar o sinal para o sinal positivo. E a pressão oncótica do interstício impulsiona também para fora e ela tem um valor de aproximadamente 8. E a última, que é a única que impulsiona para dentro, é a pressão oncótica do capilar, que tem aproximadamente o valor de 28, que vai ter forças mais favoráveis à saída, quando a gente faz o cálculo, né? Ou à filtração. E vai ter as forças desfavoráveis, que vai ser somente a oncótica do capilar. Então, quando a gente pega aqui a pressão hidrostática do capilar, 30. A pressão oncótica
oncótica do interstício, que também quer puxar em direção a ela, 8. A pressão hidrostática do interstício, que fica ali em 3, quando a gente tem a sucção do sistema linfático atuando, vai somar aqui, né, menos 28, que é a única que quer empurrar as coisas para dentro do capilar. Então a gente tem aí, em média, uma força de 13 milímetros de mercúrio favorável à saída de moléculas do capilar para o interstício, certo? No processo... vai passando logo essa lista aí, porque quando eu sair, eu vou sair correndo. Você tem que estar assinado logo. Então, no processo de reabsorção, né, que é justamente o movimento oposto que vai acontecer no capilar venoso, as forças que impulsionam para dentro vão ser maiores que as que impulsionam para fora. Então, a gente tem a pressão hidrostática do capilar que impulsiona para fora com bem menos, como ela perdeu as substâncias, os nutrientes, o oxigênio, vai cair essa pressão hidrostática nesse capilar. Ela vai ficar agora de 30, ela foi para 10, tá? A pressão hidrostática do interstício permanece 3. Oi. Tá. Porque é tanto texto, né, que a gente passa meia hora só em um. Então, a pressão hidrostática do interstício, ela permanece 3. Por quê? Por que não varia? Porque é um equilíbrio feito pelo próprio sistema linfático, tá? Então, não varia. A pressão oncótica do interstício continua sendo 8, porque ela não tem variação da sua concentração, porque o sistema linfático está fazendo esse controle. Então, não varia. E a pressão oncótica do capilar, que impulsiona para dentro do capilar, vai permanecer sendo 28, que a concentração da albumina também permanece ali constante. O que foi a única força que variou nesse processo? A pressão hidrostática do capilar, porque foi nessa pressão que a gente perdeu ali oxigênio e nutrientes, então só ela que caiu, tá? Mas dentro do capilar também não tem a pressão oncótica, mas a pressão oncótica está principalmente 99% relacionada ao quê? A albumina, certo? Então, quando a gente faz os cálculos, 28 menos 10 menos 8 menos 3. 10 quer tirar do capilar, 8 quer tirar do capilar, 3 quer tirar do capilar. O único que quer colocar para dentro é o 28. Então, quando a gente diminui, a gente tem aí uma pressão de mais ou menos 7 milímetros de mercúrio para que retorne as moléculas ao capilar venoso. Então, esses 7 milímetros de mercúrio de pressão serão favoráveis à entrada de moléculas do interstício para o capilar agora. Porque quem foi que teve o saldo? A força em direção ao capilar, tá? Isso vale para a troca de gases e nutrientes, que é essencial ao metabolismo celular, como a vários outros processos metabólicos, a filtração glomerular, processo de reabsorção, secreção, hematose pulmonar, tudo depende dessas variações de pressão, tanto que a gente já tinha visto lá no sistema urinário esse processo de variação de pressão, certo? Então, para a gente finalizar, só aqui, as variações que eu falei, a gente tem a pressão hidrostática do sangue, que é esse BHP aqui em 35, né? Lá estava 30. Nós temos a pressão hidrostática do interstício, IFHP, cadê? Que aqui está como 0, que tende a empurrar para dentro do vaso. Nós temos a pressão oncótica, né, do sangue, que aqui tende a puxar para dentro do vaso, é de 26, lá estava 28. E nós temos a pressão oncótica do interstício, IFOP, que aqui está em 1 e lá está em 8, né? Da mesma forma, quando a gente faz os cálculos, né, aqui no capilar arterial, quem é que está querendo que saia os nutrientes e o oxigênio do capilar para os tecidos? A pressão hidrostática do sangue e a pressão oncótica do interstício. A pressão hidrostática do interstício está fazendo alguma coisa? Não, porque ela está igual a 0, então ela não está interferindo. Então, somos 1 mais 35, 36. 36 menos a pressão oncótica do sangue, que está aqui em 26, que é a única que está empurrando, querendo empurrar para dentro. Então, 36 menos 26, 10. Eu tenho um saldo de 10, né, miligramas de mercúrio para empurrar os nutrientes e o oxigênio para fora desse capilar.
esse capilar, nesse processo de empurrar essas substâncias, ele vai perdendo os seus componentes e aí ele passa a mudar a sua pressão hidrostática do sangue. Então agora a pressão hidrostática do sangue ela é 16, certo? Por conta da perda dessas substâncias. As outras permanecem as mesmas, ó, 26, 0 e 1. Quando a gente vai fazer o cálculo daquela que quer empurrar para dentro do capilar venoso, a gente pega o 26 menos o 16 menos o 1, que vai dar aí mais ou menos 9 milímetros de mercúrio, né? Para empurrar as substâncias de volta ao capilar por conta dessa variação nessas forças. Vocês conseguiram compreender? Sim. Prontinho, pessoal. Muito obrigada.